Fala galera, beleza? Vamos aí começando então falando sobre encapsulamento e visibilidade, conceito aí tão importante que a gente tem que entender claramente para trabalhar no contexto de orientação a objeto. Primeira mensagem, a ignorância é uma bênção, né? Por que a ignorância é uma bênção dentro do contexto aí da orientação a objeto? Porque a gente não precisa saber de tudo, tá, gente? A gente não precisa se estressar com tudo, a gente não precisa conhecer cada elemento profundamente, porque quando a gente vai programar, essencialmente, um determinado dispositivo, como uma TV, e eu preciso interagir, eu só preciso conhecer do controle remoto, eu não preciso conhecer da TV, eu não preciso saber o que é um transistor, o que é um diodo, né? Toda essa estrutura que compõe uma TV, eu não preciso ter acesso a isso. Tá? Eu não preciso entender de eletrônica, basta que eu controle o que seria a minha interface. Então, para controlar a TV, eu só preciso saber mexer no controle remoto. Da mesma forma, um controle remoto ele pode ser usado, né, em diferentes TVs, né? No caso aí, de repente aí é a partir de um HDMI da vida que a gente vai utilizar esse controle, melhor ainda, né, uma interface única de comunicação e que aí a partir dessa interface eu consigo conversar com vários dispositivos. Então, TVs podem funcionar de forma diferente, sim. Eu posso ter tecnologias agregadas diferentes. Porém, o controle é de uma forma similar, né? Através de um controle, aí, claro, pode mudar a natureza desse controle ou não. Então, gente, quando a gente vai falando sobre essa ideia de não entender profundamente tudo aquilo que a gente vai acessar de alguma forma, vai obter informações, a gente pode pensar numa caixa preta. Então não importa exatamente o que tem dentro, mas o importa a superfície. Então quando a gente vai tratando sobre encapsulamento, a gente mais à frente vai conhecer a interface e como implementar uma interface e vai perceber que é essencial a criação de interface para que eu consiga comunicar alguns desejos que eu tenha como cliente a um determinado serviço. Só que não é restrito apenas à ideia de uma interface, né, dentro de uma classe que a gente chama de interface, mas a gente pode trabalhar dentro de outros conceitos que a gente já viu anteriormente, como os gets e sets. Como é que eu trabalho então, né, dentro desse contexto de ter que entender de tudo com milhares de linhas de código? A gente não consegue, tá, gente? Então, essa ideia de encapsulamento tem muito a ver com essa ideia de a gente evitar acessar muita informação que de repente não é importante para a gente. Então eu não preciso saber de tudo, mas apenas a superfície daquilo que eu quero utilizar. Eu vou lá, programo minha classe Java, eu não preciso saber o que é que tem dentro de uma biblioteca que de repente eu vou usar. Ah, eu usei o util collections. Eu não preciso acessar o util collections e entender ela em sua plenitude, como ela foi implementada, para utilizar esse mecanismo. Tá? Então a orientação a objeto ela tem muito essa ideia de reuso, de reaproveitar as coisas, de encapsular informações que de repente não são importantes para mim naquele momento. Então, por isso que esse conceito é bem importante dentro da orientação a objeto, que é de eu não ter necessariamente que entender de todo o meu projeto, mas ou não entender de tudo aquilo que eu vou utilizar no meu projeto, mas saber utilizar as ferramentas adequadas e encapsular aquilo que de fato necessita ser encapsulado. Tá? Então, eu tenho classes, eu tenho componentes. Então, se eu uso uma biblioteca, elementos dessa biblioteca estão lá já pré-encapsulados. Se eu tenho uma determinada classe em que eu quero esconder algumas informações, eu posso encapsular essas informações, tá? Então, bora aqui pegar um exemplo, né? A mocinha aí de repente foi e falou: eu tenho muitas informações, mas nem todas eu quero divulgar publicamente. Ou pode ser que publicamente eu teria que divulgar ela de uma forma diferente. Então, veja, ela tem muita informação. Só que algumas dessas informações ela quer ocultar, ela quer colocar de forma só para ela, tá? Minhas informações são privadas e eu posso decidir como os métodos vão expor essas informações. Então veja só, a gente tem uma artista aí, né? Eu acho que de rosto conhecido por vocês. E essa artista, ela tem aí, na minha abstração, bem simplista, nome, idade e um segredo, que é um string. Então veja, todas essas informações, como são atributos, eu vou sempre, por padrão, dentro de orientação a objeto, trabalhar com private. São informações privadas. Ninguém precisa saber o segredo dessa atriz. Ninguém precisa necessariamente ter acesso direto à idade ou mesmo até o nome dela, tá? Para que eu acesse essas informações, eu vou utilizar métodos. Então, não, nome eu quero deixar público, tranquilo.
Então, cria um método para nome, para recuperar o nome, inclusive se eu quiser alterar esse nome. Tá? Então, eu vou ter um get, por exemplo, que é uma função que a gente viu lá, né, elementar das minhas classes básicas, e que ele vai me retornar o quê? Aquele nome que é o atributo. E aí, pra gente, no começo, não faz muito sentido. Peraí, se eu já tenho um nome como atributo, por que eu tenho que retornar através de um método o atributo? Porque aí você criou uma estrutura que pode ter implicações internas de permissão ou não de acesso. Veja, a classe aqui ela é pública, então todo mundo vai ter acesso a essa classe. O atributo é privado, é nome. O método é público, então todo mundo também vai ter acesso a esse método público. Porém, a forma que eu exibo essa informação, como esse nome, ela não necessariamente vai ser um return nome, mas eu posso estabelecer alguma alteração que delimite que informação de nome eu quero passar. É todo nome? É todo string de nome? É só o primeiro e o segundo nome, o primeiro e o último nome? Eu posso trabalhar no meu getNome dessa forma. O padrão JavaBeans ele define justamente, tá, gente, essa forma de criar acesso a esses métodos. Então o getSet vem desse padrão que a gente chama de JavaBeans. Quase toda aplicação Java ela vai ter uma classe básica em que eu vou ter gets e sets. Não quer dizer que eu preciso ter get naquele padrão, nem que eu tenha que ter set para todos os elementos. Eu posso simplesmente só recuperar e nunca setar um determinado valor. Então eu não preciso, nesse caso, de um set. Então, um método set pode possuir uma lógica para aceitar apenas alguns valores válidos. Essa é outra situação. Ó. Vamos supor aqui que eu tenho uma artista que ela tem idade. E aí, essa artista, de repente, eu quero criar uma regra para que ninguém altere a idade dessa artista para um valor que seja menor do que zero, porque não existe essa idade. Então, eu crio um if para que esse valor que eu recebo como parâmetro seja maior do que zero. E aí, a partir desse valor, eu vou retornar para a idade, que é o meu atributo que eu estou, nesse caso, alterando. O valor retornado também não precisa ser necessariamente a variável. Então, como eu falei para vocês, lá no getNome, não necessariamente eu preciso retornar toda string. Assim como na idade, não necessariamente eu preciso trazer a idade. Eu poderia, por exemplo, fazer aqui um gatozinho, né, nessa idade. Eu poderia, é maior que 30, então vou multiplicar por 0,8 e aí, com base nisso aqui, eu vou ter um valor um pouquinho menor. Tá? Então, eu consigo também, através de um get, fazer essas alterações. Não quer dizer que sempre a gente vai ter aquelas implementações de gets e sets retornando o atributo e apenas pegando o atributo e passando o valor que veio aí como parâmetro. Nem sempre, tá, gente? A gente pode ter essas alterações. O formato de armazenamento e retorno não precisa necessariamente ser o mesmo, tá? Então, por exemplo, no getIdade, eu não necessariamente vou pegar aquele valor e vou retornar. Eu posso, por exemplo, retornar uma data. Eu posso usar aqui um System Current Time Mil, que ele vai trazer aí uma conta, né, a partir do System, que vai pegar a data de hoje. Eu posso pegar hoje com a data de nascimento e retornar uma data já toda pré-formatada, tá? Então, esse return que eu vou dar, ele não necessariamente ele precisa ser necessariamente o próprio atributo, tá? Os métodos de acesso permitem uma separação da estrutura interna e o contrato externo da classe. Gente, isso aqui em resumo é aquela interface que eu falei para vocês. Então, no novo padrão aqui de tomada, eu tenho uma tomada que tem que ter 3 pinos, que precisa ter, a partir dessa configuração, uma entrada de segurança, para que a partir apenas da entrada dessa tomada, né, desse dispositivo, eu não tenha o risco de choque. Tá? Então, eu criei aqui um determinado padrão e que só a partir de uma tomada que se conecte obedecendo aqueles padrões, eu vou conseguir estabelecer a energização do meu equipamento. Então tá, nesse caso aqui, gente, a gente não precisa necessariamente saber o que é que tem dentro lá da tomada. Eu não preciso necessariamente saber que dispositivo eu vou ligar. Eu apenas estou criando aqui uma forma em comum, que são conectar 3 pinos a partir dessa forma geométrica, tá? Tem um encaixe preciso para que eu consiga ligar o meu dispositivo. Tá? Então eu não preciso ter um acesso interno a essas informações. Pode estar cheio de gambiarra lá dentro, mas eu não tenho acesso a essas informações. As propriedades de uma classe podem ser de tipos complexos, como objetos ou arrays. Tá? Então, olha, a gente já falou um pouco disso, bora repetir aqui. Então eu tenho aqui uma classe artista novamente. Então, ela, por exemplo, essa artista, ela tem muitos prêmios, ela é muito premiada, né? Ganhou aí o Oscar, ganhou aí o Framboesa de Ouro, ganhou uma série de prêmios. Só que aí, eu não tenho aqui
exatamente uma estrutura que apenas eu tenha ints, floats, né, um string simples. Não, eu posso ter um array de string, como é o caso aqui. Então eu posso ter vários nomes de prêmios e eu posso ter também uma classe aqui que é um atributo meu, que eu a partir dessa classe eu crio aí uma instância de um objeto dessa classe, que é, por exemplo, um tipo segredo. Então, o segredo, por exemplo, aqui, ele não seria apenas um texto, ele poderia conter alguns atributos específicos, como título, como descrição, como envolvidos e por aí vai. Tá? Então, eu posso ter elementos mais complexos dentro da minha classe. E aí, gente, bora ver uma coisa interessante nesse contexto. Se eu quiser agora modificar um array que eu obtive, tá? A partir aí, tá, de uma determinada classe. Então, veja só, tem aqui um string, que ela retorna aqui, né, na verdade, um array de string, que tem o nome P, e que recebe aí, ou pega o retorno de uma instância de artista que pegou os prêmios. Então, aqui eu peguei um getPrêmio, que vem uma lista de strings, né, um array de strings, e agora eu fui lá no P0, tá, desse artista, que é outra classe, que eu peguei uma instância desse objeto, de um objeto determinado lá, e foi disse que P0 é framboesa de ouro. O que eu estou fazendo nesse momento, gente? Eu estou alterando aquela instância lá externa. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fizer isso. Vejam, gente, o que está acontecendo aqui, né? Alguns de vocês podem não ter entendido de forma muito clara o que eu acabei de mostrar. O que eu tenho aqui? Eu, de repente, na minha aplicação, eu criei aqui um array de string, criei do zero aqui. Chamei ele de P. E esse array de string, ele recebeu de uma instância que já foi criada lá na minha classe, que eu chamei de artista, o getPremise. E aí eu cheguei automaticamente e disse, ó, P0, que é desse meu array de string agora, recebe framboesa de ouro. Aí o que acontece? Um sério problema de encapsulamento. Porque eu não só altero o meu P, ou esse objeto que recebeu o valor, tá? Ou essa estrutura imediata que eu criei, mas ele vai alterar lá em artista. O que é que a gente tem que fazer, gente? A gente tem que começar a ter cuidado com essas interações. Então, os objetos que são modificados também são alterados lá dentro da classe dele, da classe original. Então, o artista lá, a instância que eu alterei, eu afetei. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho que ter muito cuidado. Quando a gente tem aqui, por exemplo, uma alteração em que eu coloquei, por exemplo, artista A, que recebeu também segredo, pegou o get segredo e depois eu digo que A.set segredo, eu altero para gosto de uva passas, eu também estou alterando a instância a partir do meu A que eu acabei de criar, mas eu estou alterando lá em segredo. Então, novamente, gente, eu alterei um objeto que não é meu. Eu alterei um objeto origem, eu alterei de segredo. Segredo ponto é alguma coisa. Então, se eu der um novo segredo.getSegredo, ele não vai ter aquele segredo anterior. Ele vai ter agora gosto de uva passas. E vejam, A é uma coisa, A é uma instância, e segredo é outra. Assim como aqui, P é uma instância, e artista é outra instância. Então aqui, gente, eu estou setando, alterando uma estrutura de um objeto já instanciado. Isso aqui, gente, infelizmente, na orientação a objeto, por mais que eu tenha usado um set, eu estou alterando na instância original. Então, o que é que a gente precisa usar como solução para resolver essa quebra de encapsulamento? A gente vai usar o clone, tá? A gente não tem outra solução. Então, eu preciso retornar um clone, tá? Não é para retornar a novela clone, não. Nem para retornar clones de Star Wars. A gente vai basicamente fazer o seguinte, ó. Eu peguei aqui, de novo aqui, a minha classe artista. Eu tenho aqui segredo, né? Que é, de repente aqui é um atributo que eu tenho, que é do objeto segredo, e fiz aqui meu método getSegredo. Dentro do get, que é onde eu recupero o segredo, eu não vou apenas dar um return no segredo, que seria o que a gente faria, né, por padrão, dar um return no segredo. Não. Aqui a gente vai criar uma instância de segredo, para assegurar que toda vez que eu der um get, eu crio uma nova instância. Então, eu como se eu estivesse criando uma cópia daquilo. Vejam, quando eu dou esse new, eu estou mantendo possíveis características já que vinham desse segredo. Eu não alterei. Só que eu criei uma cópia. E a partir de agora eu posso sim alterar. Então, quando eu fizer agora, por exemplo, um segredo, get segredo, e mandei para o artista A, beleza, tá lá no A. Pegou o segredo que estava lá já copiado. Só que quando eu setar, eu só altero de A. Eu não altero mais do objeto segredo. Eu só altero da instância A e não da instância segredo. Tá? Então,
Dessa forma, o objeto que compõe a classe artista não vai ser modificado. Tá? Eu não vou alterar um elemento lá estruturado, eu vou alterar apenas o que eu quero. Aqui outra situação, né? De novo, aqui eu tenho agora, né? Eu tenho olhado aqui objeto propriamente, e agora eu vou olhar a partir de um array de string. Da mesma forma, eu vou lá, coloco o array de string e chamo de cópia. Essa cópia vai receber o quê? Aí vai ter uma diferençazinha. Eu vou fazer um array.copyof e aí eu vou copiar a estrutura do meu string. Então, eu vou copiar o conteúdo dela, passo como primeiro parâmetro, né, prêmios, e como segundo atributo o tamanho desse array. Então, o array eu preciso saber qual é o conteúdo e preciso saber o tamanho. Beleza, tá aqui conteúdo, tá aqui tamanho, e agora retornei cópia, que é essa cópia do meu array. Então veja, o array lá de prêmios original, eu não vou fechar, eu não vou alterar. Então se eu fizer eu disser, por exemplo, que string P recebe artistas get prêmio, eu já populei com todos os prêmios que já vinham na minha estrutura de artista, lá da minha instância de artista. Porém, gente, quando eu fizer qualquer alteração no meu P, que seria P0 recebe alguma coisa, P1 recebe alguma coisa, eu não vou alterar lá na classe original, porque eu estou alterando a cópia. Então, gente, isso aqui é essencial para que a gente não faça a quebra de encapsulamento. Tá? É um erro que às vezes programadores experientes não se tocam. E aí vou lá, vou acessar um determinado objeto, vou criar aqui uma estrutura mais complexa, como um array, como um objeto, e acaba fazendo essa quebra de encapsulamento, porque não é só o getSet que vive o mundo. Tá? Então aqui, de novo, aqui a gente tem aqui, por exemplo, aqui segredo dentro de artista. Eu vou ter aqui outra estrutura que a gente poderia utilizar, tá? Que seria o objeto da classe segredo não retornar de imediato o segredo, mas um getData, que por trás desse getData, tá? Que estaria lá dentro da classe segredo, eu acessar diante das suas regras. Tá? Então veja, aqui não é exatamente aquela ideia que a gente viu de encapsulamento, de quebrar da cópia, mas é uma preocupação de, se eu quero retornar segredo, eu não vou apenas... E segredo, veja, não é da minha classe. Tá? Segredo é de outra classe. Então eu vou, para dar um retorno numa informação, por exemplo, a data de um segredo, o que eu vou fazer? Eu vou dar um segredo.getData, ou seja, eu vou acessar lá em segredo e vou ter um método getData lá dentro. Assim como uma get história do segredo, eu teria que ter uma regra lá dentro de segredo para me dar o get história, tá? Então, é importante a gente ter essa noção aqui para não haver quebras de encapsulamento. Beleza, gente? Aquilo que eu mostrei para vocês é o que há de mais complexo em encapsulamento de modo geral. Vamos recapitular um pouco a ideia de escopo de variável. A gente tem aqui alguns escopos, como membros do escopo de minha classe, tá? Então, tem membros da minha classe, tá? Eu vou ter aqui também membros que estão dentro de um método, tá? Então, eu posso ter aqui parâmetros do método. Deixa eu colocar aqui um apontador laser, fica mais fácil que a gente entender. Então, aqui, eu tenho agora as variáveis que são membros da minha classe declarada. Eu tenho aqui os parâmetros do meu método, tá? Então, eu tenho um public void, o nome do método e os parâmetros passados. E eu vou ter também aqui o escopo local da minha variável. Além disso, mais à frente a gente vai ver que existe também o escopo de exceção, que basicamente é tratado com try catch. Então, gente, quando a gente vai resumir a ideia de encapsulamento, a gente pode resumir como um mecanismo da linguagem de programação que vai restringir o acesso a alguns componentes dos objetos, escondendo alguns dados que são importantes e tornando disponíveis apenas o que for de fato importante de deixar disponível, e sempre, gente, através de método. Então, pensou em atributo, pensou em private, pensou em método public, e nem sempre public, tá, gente? Há métodos que são privados. De modo geral, quando a gente fala de encapsulamento, eu vou ter uma interface em que eu vou acessar apenas essas informações a partir de uma interface. Nesse primeiro momento, não, a gente está sempre acessando a classe diretamente, mas mais à frente a gente vai ver que existem as interfaces para deliberar quais são os contratos, o que é que apenas a gente acessa daquela classe. Está lá na interface e é ela que a gente costuma consumir. Tá? Quando a gente vai falar aqui de encapsulamento, eu coloquei algumas informações aqui que são bem pertinentes, como o encapsulamento tá, de dados como um código, com um código que os manipula em classes, é a principal vantagem da orientação a objeto. Tá? Então, há alguns autores que definem como encapsulamento como o pilar fundamental de orientação a objeto. Se a gente não entender encapsulamento, a gente não entendeu a orientação a objeto.
Tá? É muito importante também que os membros de uma classe ou os atributos e métodos sejam visíveis apenas onde necessário. Então, veja, não é porque eu tenho um método que ele vai ser public, tá? Vai ter métodos que não vão ser interessantes. Então, a lei máxima é, não posso quebrar o que não posso acessar, tá? É comum também a gente usar o private sempre para os atributos e é comum que a gente utilize o public para os métodos, mas nem sempre. De modo geral, os atributos são sempre private e os métodos, no geral, são publics, mas nem sempre. Os especificadores também de controle de acesso controlam o que a gente chama de visibilidade de membros de uma classe. Beleza, então aqui a gente tem aqui um exemplo clássico, né? A gente tem aqui uma instância criada a partir de avaliação, né, da classe avaliação, em que eu chamei de notas essa avaliação. E aqui a gente tem um erro clássico, né, que eu vim aqui e alterei diretamente por exemplo, uma posição do array de trabalhos. Eu vim aqui e alterei a posição 0. Eu vim aqui e alterei a posição 1 diretamente ao atributo. Isso aqui a gente chama de quebra de encapsulamento, a gente deve evitar. Como é que a gente impede esse problema? No geral, a gente vai trabalhar a partir dos métodos. Então, uma classe que seria aqui dessa forma, aqui inicial, que não definiu como private os atributos, a gente vai definir como private e a gente vai deixar acessível apenas o método, tá? Para que evite esse cenário aqui, tá, gente? Que a gente tá vendo aqui, ó, eu dei um new e alterei diretamente o limite do atributo e alterei o saldo diretamente, inclusive alterando uma regra, tá? Então, de modo geral, a gente vai deixar acessíveis os métodos e privados os atributos. Aqui a gente tem um diagrama UML, onde tem mais, onde a gente tem aqui a parte public, e aqui eu tenho os atributos que são a parte oculta, tá? Eu vou sempre acessar, tá, gente, a partir do meu objeto, da minha instância criada. Aqui no caso, por exemplo, a instância foi homem e eu usei andar. Cachorro, eu usei andar. Vejam que o nome do método é o mesmo, aqui a gente chama de polimorfismo, que eu estou usando o mesmo nome de método, porém, para eu acessar de homem, eu preciso usar a instância homem. Para eu usar de cachorro, eu preciso usar a instância cachorro. Beleza. A encapsulação e os métodos getSet, tá? Que de modo geral a gente repete um pouco do que a gente falou, que no geral a gente vai ter aí os atributos privates, os gets e sets para manipular esses atributos. Nem sempre a gente vai ter set, nem sempre a gente vai ter o get implementado da forma com que a gente quer. E a gente tem que ter muito cuidado para não quebrar o encapsulamento, tá? Dentro desse conceito de get set, porque pode quebrar. A gente viu exemplos anteriores em que um set pode quebrar encapsulamento, tá? Se uma classe, por exemplo, faz objeto.getAtributo, manipula o valor do atributo e depois faz um set. O atributo é essencialmente público e estamos quebrando encapsulamento. Exatamente aquilo que eu mostrei para vocês antes. Eu acessei um determinado objeto, dei um get nele e depois setei. Se esse objeto, ele de alguma forma, a ideia é que eu não tenha um acesso direto a ele, nesse momento eu quebrei o encapsulamento. Tá? Resumindo aqui a ópera, campos devem ser sempre privados e métodos nem sempre. Aqui a gente tem um exemplo clássico de um semáforo, tá? Que, por exemplo, a gente teria a ideia de alterar a cor. E por padrão, o que, é que a gente pensaria quando fala de alterar a cor? A gente pensaria num método set, né? A gente pensaria, não, vou encher de set aqui e vou fazer as alterações que eu quero. Porém, gente, aqui nesse cenário, eu tenho uma sequência de um semáforo. Então, eu precisaria de um método. Então, aqui, só para a gente entender de maneira breve, eu criei aqui as variáveis, tá? Red, yellow, green, tá? Eu tenho aqui o semáforo que passa como parâmetro uma cor e eu tenho aqui um get que só retorna a minha cor atual. Só que para mudança de cor eu não vou usar um set, mas um switch em que eu passo uma determinada cor e altero para verde. Então, se era vermelho, ele vira verde. Se ele era amarelo, ele vira vermelho. Então, vejam que aqui eu tenho uma espécie de uma máquina de estado, ou seja, a gente tem uma sequência lógica de alterações de cores. Então aqui, gente, a gente percebe que nem o set necessariamente ele vai resolver a situação de eu setar um valor. Eu posso muitas vezes ter que trabalhar com métodos para estabelecer a partir dele quais são os meus contratos, quais são as minhas regras de negócio e só a partir daí alterar um determinado valor. Aqui a gente também pode ter alguns especificadores de controle de acesso. A gente tem o public, o private e o protect. A gente ainda tem um que a gente chama de package ou pacote, tá? Que ele é quando a gente não escreve nada. A gente não escreveu nada, ele vai ser acessível da minha classe ou as minhas subclasses. A gente depois vai entender um pouquinho melhor essa ideia de subclasse, mas basicamente é uma classe que fica abaixo de outra, herdando tudo que tem na classe de cima. Essa classe de cima a gente chama de superclasse, a classe de baixo a gente chama de subclasse. Pode ser classe mãe, classe filha, classe pai, classe filho, tá? Tem vários termos.
Aqui a gente tem alguns especificadores de acesso, como o public, tá? Então o public, todo mundo tem acesso a essa informação, e no geral, a gente tem os métodos como o public, tá? É muito mais comum e muito raro a gente ter qualquer tipo de atributo como o public, muitas vezes nunca, tá? Muitas vezes nunca. Beleza, então o alvo de public são o nome das classes e alguns métodos. Private já não é acessível de fora da classe, então o que é que eu vou ter em private? Eu vou ter no geral aí os atributos, que no geral não vão ter acesso, e eu posso ter, inclusive, algumas classes private que de repente não só vão ser utilizadas dentro da minha própria classe, tá? Porque métodos, eles precisam ter funções muito bem definidas. Eu não posso criar um método gigante, então possa ser que só a minha classe consuma um determinado método, então não precisa ser public esse método. O Protected também, ele vai ser só acessível à classe, à própria classe e às suas subclasses, tá? A diferença é que, quando eu falei lá do package no começo, é que ele vai pegar todo o pacote, tá? Ele pega toda a estrutura do pacote. E aqui, apenas a classe e as subclasses. A intenção é dar acesso a programadores que estenderão suas classes. Quando eu falo de estender, é quando eu tenho classes filhas, tá? Aqui no geral, tá? Eu vou ter aqui os modificadores como Private, Protected, o Default, que é o package que eu falei para vocês, que vai ficar acessível apenas o pacote, e o Public, que vai ter acesso total. A gente também tem aqui algumas definições, tá, de modificadores, como Abstract, tá? Que é aquilo aqui que a gente vai ver mais à frente, que vai utilizar em classes abstratas ou métodos abstratos, tá? Que, no geral, são métodos que precisam ser definidos depois, tá? Eu posso ter o Final, tá? Que não pode ser sobrescrito, e basicamente é uma constante. Eu tenho o Stacked, tá? Que ele permite o acesso pela classe, tá? Ou, de modo geral, eu crio aí uma estrutura que é acessível e padronizada para todo o meu projeto, tá? E aí a gente tem que ter muito cuidado com o Stacked. Eu tenho aqui outros que são menos utilizados, como o Native, que indica um código Native, o Transient, que são para dados não serializados, que a gente não vai dar tanto foco aqui nesse curso, e o Synchronizer, tá? Que são quando a gente não tem acessos simultâneos, tá? E a gente precisa aí estabelecer alguns controles, como controle de thread, que é algo que a gente não está vendo aqui nessa disciplina também. Aqui dos modificadores de acesso, tá? Em resumo, o quê? Eu tenho aqui um int, só que antes do int eu tenho um final. Esse final, ele me diz que, por exemplo, que esse valor ele não vai ser mais alterado. Tá? Então, valores que não podem ser modificados nunca mais, eu vou colocar um final na frente. Então, se eu vier, depois de ter declarado numa classe um final, e vim aqui e tentar alterar, eu vou ter um erro de compilação. Eu tenho também o static. O static, o que é que ele faz? Eu tenho lá uma classe em que um determinado atributo utiliza o static. E ele disse aqui que o valor é 3. E vamos supor que eu crie várias instâncias do objeto dessa classe. Então eu tenho várias bolas aqui, né, que tem vários parâmetros de x e y. Porém, ó, ele vai sempre pegar lá da classe origem o valor 3, porque o valor é static. Tá? Então o static, conforme eu falei para vocês, ele replica aquela informação para todo o projeto, tá? Por isso que quando eu crio lá um main da vida com static, eu estou tentando fazer com que aquele static do main tenha acesso a tudo do meu projeto, tá? Só que para a gente conseguir dentro do static acessar algumas informações a partir de, por exemplo, um método static, eu preciso dar um new naquele objeto que eu instanciei. Senão eu tenho que transformar um método também estático, tá? Pacotes aqui, a gente no geral tem aquela estrutura de organização dos nossos pacotes. Então eu criei um projeto que eu tenho um pacote específico para uma classe de negócio, para um módulo, e aí é uma forma de eu organizar meu projeto, tá? No geral a gente tem uma padronização que às vezes quando é em português a gente bota um BR, por exemplo, aplique banco. Eu teria uma pasta BR, que dentro teria uma subpasta aplique e outra banco. Então poderia ter um outro pacote que seria BR DB banco. Então seria alguma coisa do banco de dados. Tá? Então a gente pode organizar dessa forma. Aqui tá um exemplo, br.com.aula, ele vai criando subpastas. Esse padrão de pontos, tá, para pacotes permite justamente essa ideia de subpastas caso eu tenha hierarquia dentro dos meus pacotes. Nem sempre eu vou ter, tá? Essa ideia. E aí, às vezes, eu posso simplesmente dar um nome fixo ao meu pacote e não ter esses subpacotes. É muito comum, tá, em projetos a não ter esses subpacotes. Na verdade, não é exatamente subpacotes, mas são subpastas que são acessíveis a partir dessa sequência. Então, se, por exemplo, nessa ideia de hierarquia, se eu quiser, por exemplo,
que tudo fosse acessível a partir lá de aula, o que for DB, o que for projeto, o que for não sei o que, eu vou colocar um ponto asterisco. Essa é a vantagem, tá? Na hora de um import, de eu utilizar aquele determinado pacote, eu vou ter essa vantagem de usar o asterisco e usar tudo que está dentro. Por exemplo, o tio, ponto asterisco. Eu vou usar tudo que está na util, não especificar exatamente o que eu quero. Então tem essa vantagem das hierarquias, tá? Visibilidade, eu posso ter aqui a visibilidade de classe, a de atributos ou variáveis, ou a de métodos de uma classe. Eu poderia ter esses 3 níveis aqui de visibilidade, tá? A visibilidade é uma forma aí de eu permitir que um determinado método, ou uma determinada classe, ou um determinado atributo seja visível aí a todo o meu projeto, tá? Então, visível ao meu projeto, ou à minha classe, ou a meu pacote, ou, enfim, as várias instâncias. Então, isso aqui tem muito a ver com aquilo que a gente viu lá em encapsulamento, tá? Tá tudo amarrado aqui, mas só para a gente deixar claro o que é que seria isso, tá? Então, eu posso chamar aqui, por exemplo, a partir de uma visibilidade, determinados métodos que são públicos, porque ele é visível para mim externamente, tá? Assim como eu não poderia acionar um método fora da classe que seria privado, porque a visibilidade fora da classe não é acessível. Então aqui eu, por exemplo, tenho a visibilidade do pacote, né? Quando eu falo do pacote, lembra lá daquela estrutura lá que eu falei, do package, né? Aquela estrutura de pasta, tá? Então, um membro da classe, sem especificar o controle, por exemplo, quando eu vou lá e, por exemplo, crio uma variável que eu coloco lá, int a, e não coloquei private, não coloquei public, não coloquei protect, ele é package, tá? Então a gente chama ele de friendly. Então ele é acessível a partir do public, ele é como se fosse um public, só que ele é apenas dentro do pacote, apenas dentro daquela estrutura de pacote, tá? Então eu não mostrei lá no início, eu não coloquei lá private, public, protect de pacote, porque a gente ainda não entendeu o que era pacote. Então agora que a gente sabe o que é pacote, quando eu de repente criar um atributo que eu não defina se ele é private, se ele é public, se ele é protect, ele é friendly, ele é pacote, ele é package, então ele é acessível a partir de qualquer membro do meu pacote, beleza? Sobrecarga de método também é uma informação importante para a gente conhecer, tá? Então na sobrecarga de método, o que é que eu vou fazer? Eu vou escrever um método com o mesmo nome, só que o que é que eu tenho que ter de diferente? Eu tenho que ter ou o retorno e os parâmetros, ou apenas os parâmetros. Eu preciso ter uma diferença dessas. Se eu tiver o mesmo retorno e os mesmos números de parâmetros, e os mesmos tipos de parâmetros, que é número, ou tipos, ou retornos. Se tudo isso for igual, eu estou duplicando. Então, se eu duplicar, o compilador vai reclamar. A sobrecarga de método permite que eu crie vários métodos, tá? Que sejam repetidos com o mesmo nome, mas que tenham assinaturas diferentes ou que tenha retornos diferentes. Tá? Então aqui, por exemplo, o soma, ele recebe dois ints, aqui apenas um, aqui 2 floats, e os retornos aqui, esse daqui é int, é int, é int, porém, aqui eu tenho parâmetros diferentes. Esse aqui é float, é diferente, então mudou inclusive o retorno. A gente viu sobrecarga também de construtor. É possível, tá? Então aqui conheça a sobrecarga de método também. Então é isso, tá, gente? Quem de repente achou algum trecho muito rápido das explicações, eu peço que dê uma voltada lá no vídeo, que assista o trecho, reassistam. Essas aulas que eu tento gravar, eu tento fazer com um tempinho menor, mais curto, para que vocês tenham paciência de ver até o final. Quem ainda assim não tiver paciência, pode sempre assistir esses vídeos aí com 1.5 de velocidade ou 1.5, que o YouTube permite essa configuração, e aí vai ser só sucesso. Então é isso, tá, gente? Espero aí que tenha ficado bem claro. A gente se encontra na próxima aula. Um abraço, até mais.